estivemos aqui hoje, enfim, em reunião com o Ministério da Educação, já agora dar esta nota. O Sr. Ministro esteve aqui com algumas estruturas sindicais presentes, na nossa não esteve presente, enfim, isso pode ter acontecido por acaso. Não é? De qualquer forma, nós hoje tivemos aqui uma ordem de trabalhos com um conjunto de documentos e o primeiro foi o documento de concurso, que supostamente foi encerrada hoje a negociação e, portanto, vamos ponderar se vamos pedir a negociação suplementar. Mas em relação a este documento de concurso, é importante dizer aqui, tem 3 ou 4 princípios, ou seja, todas as linhas vermelhas do que nós entendíamos que deve ser um documento de concurso. Nós entendemos que um documento de concurso deve melhorar, deve permitir mais estabilidade, deve agilizar as colocações e, neste caso, nós entendemos que este documento de concurso, que supostamente hoje foi fechado à negociação, não o faz. Aliás, no nosso entendimento, é um documento de concurso que descaracteriza a própria profissão docente, até porque abandona conceitos que estão associados ao estatuto da carreira docente, nomeadamente os concursos, a graduação profissional, a habilitação profissional, desaparecem pura e simplesmente deste documento. Pois é um documento também que agrava a precariedade. Eu recordo, e já o dissemos, que a vinculação dinâmica, que é um mecanismo que, não sendo perfeito, permite a vinculação de um conjunto significativo de professores, nomeadamente cerca dos últimos anos, alguns milhares, é extinto. E eu recordo que neste último concurso, com mais de 3 anos por colocar, e quando eu digo mais de 3 anos por colocar, nós estamos a falar de professores com 3 anos, com 5 anos de tempo de serviço, com 10 anos, com 15 e com 20 anos, nós estamos a falar aqui de um número de mais de 35 mil professores. E, portanto, acabar com um mecanismo que ia podendo permitir a vinculação destes professores, ou alguns destes professores, é, no mínimo, enfim. O documento também introduz aqui um regime de prioridades, nomeadamente no chamado procedimento concursal contínuo. Introduz aqui 2 prioridades que, na prática, impede que um conjunto significativo de pessoas, nomeadamente os que estão mais longe de casa, se aproximem. Cria aqui um obstáculo, uma dificuldade, o que quer dizer que a conciliação, que deve ser, nós entendemos, entre a vida profissional e a vida familiar, fica aqui muito debilitada, porque impede que professores se aproximem de casa, mantendo longe, como é normal. Depois, também a questão dos horários compostos, que são a deslocação entre várias escolas, o que cria aqui um acréscimo, uma pressão na deslocação dos professores e aumenta o desgaste. E outra questão aqui que também para nós é muito importante em relação a este documento. O documento acaba por ser aprovado contrariando o que está estipulado no Estatuto da Carreira Docente. Ou seja, nós temos aqui um documento que contraria a Lei-Mãe. Lei-Mãe é o Estatuto da Carreira Docente. Portanto, também entendemos que isto não pode acontecer, dissemos lá dentro. Depois, fomos confrontados aqui com outro documento, uma proposta, que é alterações ao 51, ao Decreto-Lei 51A, que é de 2024, que é o chamado Plano de Sucesso. Eu recordo que os planos de sucesso foram aqueles paliativos que o Ministro da Educação utilizava e foi utilizando ao longo destes tempos, no sentido de minorar, expressão dele, a questão da falta de professores, carregando nas horas extraordinárias. O que tivemos aqui foi uma alteração, enfim, propostas de alteração a este documento, ao 51A, mas que não vão no sentido de, aliás, foram ali pequenas alterações, ligeiras alterações, que permitem agilizar, por exemplo, a contratação de professores aposentados, mas restringindo ainda mais, restringindo aos QZPs carenciados, e nós tentamos perceber se havia uma nova designação, uma nova dos QZP carenciados, não, enfim, o Sr. Secretário de Estado não nos soube dizer, mas é importante dizer que, em relação a estes chamados planos de sucesso, o que nós entendemos
é que o problema resolve-se com a valorização da carreira. E isso não está a acontecer, nem ainda, no nosso entendimento, não aconteceu neste processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente. Portanto, a resolução do problema da falta de professores não é com estes paliativos, com planos de sucesso, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí fora, mas de facto com a atratividade da carreira. E os números de facto não nos mentem. Nós tivemos, por exemplo, em comparação com o ano passado, este ano, mais 30% de horários em contratação de escola. Mais 30% de horários em contratação de escola são mais milhares de horas todos os dias, todas as semanas, todos os meses vão aparecendo na contratação de escolas, o que quer dizer, de facto, que não há aqui a resolução do problema da falta de professores, antes pelo contrário, há aqui um agravamento. Em relação à habilitação profissional para a docência, Decreto-Lei 80A, fomos também informados, enfim, de uma ligeira alteração ao documento, ao Decreto-Lei, em relação ao que é exigível da habilitação para a docência. E em relação a isto, nós temos um entendimento que o dissemos ali dentro, que está na nossa proposta, já em 2023, quando este Decreto-Lei, enfim, foi aqui, tivemos conhecimento dele, tivemos aqui no processo de negociação, depois sempre a negociação entre aspas, dissemos claramente que a valorização da carreira e a entrar, essa é que é a questão central, ou seja, nunca podemos admitir que a diminuição da exigência do acesso à docência, seja na contratação, seja o que for, não pode ser critério. E, portanto, é isso que se mantém, não há, de facto, nenhuma alteração profunda ao 80A que, de facto, melhore isso, e o que dissemos foi claramente que continuamos a não aceitar que a exigência para dar aulas, para lecionar, seja diminuída e, portanto, foi também a nota que deixámos ali. Depois tivemos ali também, conhecemos, em PowerPoint, proposta em relação ao novo Estatuto do Diretor. Nós temos uma proposta em relação à gestão das escolas, evidentemente que em relação a isto também vamos enviar uma proposta, o prazo é 1 a 2 semanas. Nós entendemos que, de facto, a democracia tem que voltar às escolas, entendemos que o órgão de gestão da escola tem que ser um órgão colegial eleito pelos professores, enfim, dentro da escola. Evidentemente que dissemos também que este documento que está aqui a ser apresentado, e nós vamos olhar para ele, enfim, com muito mais atenção, implica negociação coletiva. Implica negociação coletiva, nós estamos ali, nós não depois, enfim, vai ser marcada uma reunião em agosto em relação a este documento, mas nós não estamos aqui para ser ouvidos só, nós queremos negociar. Nós estamos a falar de uma peça que para nós é importante, que é a questão da gestão das escolas, e, portanto, vamos ter que, e aliás, estamos aqui a falar de remunerações, de horários, e, portanto, vamos querer também entrar, como é óbvio, nesta negociação. Depois, falámos aqui de mais duas coisas. Temos nota. Nós, enfim, ao longo destes últimos meses, há coisas que queremos resolver, há coisas que são importantes na vida dos professores. E normalmente enviamos ofícios, ou quase sempre enviamos ofícios. Enviamos ofícios para questões muito específicas, de grupos específicos de professores, mas depois para questões também mais alargadas. E nunca temos resposta. Há até propostas, sempre, em todas as reuniões, nós trazemos isso para cima da mesa, há a proposta que sim, que vamos ser ouvidos, que vai haver uma reunião, mas isso nunca aconteceu. E no nosso entendimento, isso de facto, enfim, pressupõe aqui até algum desrespeito institucional perante a Federação, perante a FEMPROV, que é a organização mais representativa de professores. No final falámos, claro, de exames. Como é óbvio, também soubemos que o tema tinha sido abordado, pelo menos numa das reuniões, e queremos saber, perante este caos, não é? Colocámos estas questões. Que responsabilidades políticas? Quem é que assume estas responsabilidades políticas? Porque já ao longo destes tempos foi sempre. Essas responsabilidades não foram nunca, na prática, assumidas. Que garantias podem ser dadas aos alunos e famílias, enfim, que há este processo tem credibilidade, com as suas classificações. Eu recordo que nós vamos entrar na segunda fase, estão a decorrer pedidos de reapreciação, temos uma época especial de exames, temos ainda as escolas com os exames, aliás, as notas do 9º ano, e isso implica fazer reuniões, voltar a fazer reuniões de avaliação do 9º ano, implica perceber alunos que ficaram retidos, alunos que não ficaram retidos, alunos que passam para o 10º ano, constituição de turmas, isso está a decorrer.
ao mesmo tempo em que decorre esta chamada segunda fase, e dissemos claramente, isso tem que ser assumido, que de facto o caos dos exames foi o que foi, mas podia ter sido muito pior se não fosse a dedicação dos milhares de professores que estiveram envolvidos neste processo. O facto de trabalharem horas de noite, aos fins de semana, de madrugada, esse reconhecimento tem que ser feito e apesar de tudo, de frases que vão aparecendo de forma solta por alguns responsáveis, pelo Sr. Ministro, isso tem que ser feito de facto, e isso tem que ser feito não só pelo que se diz, mas também pelo que se faz. O que implicava que este processo de valorização da carreira, de facto, fosse nesse sentido. Essa também foi a nota que deixámos ali. O Secretário de Estado quis dizer qualquer coisa em relação a isso, mas nada de novo em relação ao que já tinha sido dito, ou que já foi dito pelo Sr. Ministro, mas é importante, e o que determina, e em relação a isto acabava por dizer isso, o que determina aqui neste processo não é a percentagem de classificações que são lançadas, se é de 95%, se é de 96%, se é de 100%, de facto toda a credibilidade do processo, e essa foi posta em causa. Mas hoje as escolas voltaram a receber notas alteradas de Físico-Química, Geografia, História, Português de língua não materna. No seu entender, a segunda fase vai correr bem, porque esta é uma garantia dada pelo Ministro, é que os problemas reportados na primeira fase não vão acontecer na segunda. E também como é que se cria, como é que os alunos têm confiança neste processo? Claro, parece que não tem. Aliás, candidaturas ao ensino superior no primeiro dia, eu recordo, por comparação com o ano passado, candidataram-se 3.000 alunos, 300 alunos, o ano passado candidataram-se 10.000, e agora penso que estamos em 1.000, ou 2.600 ou 2.700, por oposição ao ano passado, que eram 12 ou 13 mil por esta altura. Portanto, isto também mostra muito. O Sr. Secretário de Estado também disse que a segunda fase ia decorrer com uma plataforma, ia haver um conjunto de correções, mas essas garantias foram dadas ao longo de todo o processo. E nós, aliás, o Ministro fez declarações nesse sentido, ia adiante prazos, ia dizendo que as coisas estavam a ser resolvidas. Aliás, a resolução do problema, a peritagem da própria estrutura da plataforma ia acontecendo ao mesmo tempo que iam saindo as classificações e mal. Nós não temos essa garantia, os alunos não têm essa garantia, as famílias não têm essa garantia. A garantia que nós tivemos é que, de facto, o processo correu mal, foi avançado, aliás, com todos os alertas, apesar mesmo dos desmentidos, houve alertas no sentido de que o processo não devia ter arrancado desta forma, e não está aqui em causa o processo de digitalização. As pessoas podem se sentir mais ou menos confortáveis com a digitalização ou com o facto de corrigirem provas desta forma. Nós temos países onde o processo de digitalização aconteceu, mas foi implementado com tempo, com serenidade, sem aventureirismo, sem amadorismo. E não foi o que aconteceu aqui. E, portanto, eu digo neste momento que acho que nenhum aluno, neste momento, nenhuma família, pode ter garantias na nota que saiu, e os resultados estão aí à vista todos os dias, nós vemos na comunicação social, vocês também o fazem, porque divulgam, nem a garantia que o processo vai correr normalmente. Mas nós queremos que decorra. E apesar do cansaço acumulado à prova, acredita que os professores vão continuar a estar e a mostrar estar disponíveis para as fases que seguem de reapreciações, de classificações da segunda? Disponíveis estão, as pessoas estão sempre disponíveis, as pessoas sempre estiveram disponíveis. Aliás, o sistema ao longo destes anos ainda só não colapsou pela disponibilidade dos professores. Eu até me estava a lembrar do Covid, a disponibilidade dos professores. Foram os professores nessa altura que permitiram que o sistema continuasse a funcionar, que os alunos continuassem a ter aulas à distância, e agora é exatamente a mesma coisa. Mas nós vamos estar muito atentos. Nós vamos estar muito atentos porque o que vier a seguir, isto vai entrar pelo mês de agosto e, portanto, há uma coisa aqui que há direitos, há uma coisa aqui que as pessoas podem ter a certeza. A FEMPROF está muito atenta na defesa dos direitos dos professores, não vai abdicar disso e, portanto, vai-se intervir sempre que for necessário, como sempre o fizemos. Mas também qual o impacto desta época especial, que vai ser entre 3 e 8 de setembro, para o funcionamento das escolas? Professores cansados, isto vai-se arrastando e em setembro há esta nova fase. Eu recordo que no dia 3 de setembro, entre 13 e 8 de setembro, o ano escolar abre no dia 1 e é um momento importante como este,
do mês. Julho é também muito importante para a preparação do próximo ano letivo. No início de setembro, a entrada dos nossos professores nas escolas, enfim, todo o processo que implicava ali, enfim, serenidade, segurança e paz, e isso não vai acontecer. Portanto, vamos também estar atentos, vamos aguardar até para tentar perceber a dimensão, o número de alunos que vão a essa época especial, mas diria já que a serenidade e a tranquilidade com que deve abrir sempre um ano letivo está claramente comprometido. As soluções encontradas pelo Ministério para todos estes problemas com os exames garantem de facto a equidade, como ainda hoje repetiu o Primeiro-Ministro em Atenas? Pois não, ele está em Atenas. Estava a dar um jogo de futebol, mas não. Não garante, aliás, os jogos, peço desculpa, agora até me enganei, as notas, o que tem vindo a público pela comunicação social de vocês, mas nós também recebemos relatos de professores, de classificadores, não nos dão essa garantia, nenhuma. E, portanto, neste momento, é o que eu posso dizer. Agora, não era isso que nós queríamos. Nós queremos que as coisas corram bem. Nós também temos filhos, muitos deles, muitos de nós estamos aqui, temos filhos a fazer, enfim, no ensino secundário. Queríamos também ter toda a garantia que este processo decorresse com toda a lisura, com toda a serenidade. Não está a acontecer. E, neste momento, eu tenho algumas dúvidas se existem pais que olham para uma nota, pais e alunos que olham para uma nota que foi agora divulgada, com a certeza que de facto aquilo corresponde ao que o aluno fez no exame, no teste.